Olá pessoal, eu sou Maria Dias, médica hematologista aqui do grupo SolfosMed e hoje eu vou continuar com vocês nossa conversa sobre linfomas. Então imagine um paciente jovem, saudável, que nota um caroço indolor no pescoço. Aparentemente um achado de pouca significância clínica, entretanto ele vai no cirurgião e faz uma biópsia excisional e está ali agora no consultório com você e traz um laudo dizendo linfoma de Hodgkin clássico, subtipo esclerose nodular. O que a gente vai fazer com isso? Então é sobre ele que a gente vai conversar hoje, o linfoma de Hodgkin, uma neoplasia hematológica com excelente prognóstico, mas cheia de particularidades clínicas e histológicas. O linfoma de Hodgkin, ele compreende um grupo de neoplasias de células B derivadas do centro germinativo, caracterizada por um pequeno número de células neoplásicas circundadas por um microambiente reativo, rico em células imunes, a gente chama isso de microambiente inflamatório. Essas células neoplásicas, elas são as clássicas células de Reed-Steinberg, a célula que a gente diz que tem os olhos de coruja. Na última classificação da Organização Mundial de Saúde, de neoplasias linfóides de 2022, eles mantiveram subtipos de linfoma de Hodgkin clássico, a saber, as variantes esclerose nodular, celularidade mista, rico em linfócitos e depressão linfocitária. E embora eles ainda tenham mantido o subtipo predominância linfocitária nodular na família de linfoma de Hodgkin, eles já sinalizaram que talvez essa forma mais acuradamente deva se denominar uma entidade de linfoma de células B de predomínio linfocitário nodular. E provavelmente a nomenclatura já deve mudar nas próximas edições. Nesse vídeo, a gente vai focar no linfoma de Hodgkin clássico. Indo um pouquinho agora para a epidemiologia e clínica da doença. O linfoma de Hodgkin ele geralmente se apresenta em adultos jovens, entre 15 e 35 anos de idade, mas tem um segundo pico de incidência ali em torno da sexta, sétima década de vida. Por isso dizemos que é uma incidência bimodal. Corresponde a cerca de 10% de todos os linfomas e aproximadamente 0,5% de todas as neoplasias. Alguns fatores de risco, como associação com vírus Epstein-Barr, estados de imunossupressão, como por exemplo HIV, doenças autoimunes, não sabe muito bem se pela doença autoimune ou se é pela imunossupressão que a gente faz para o tratamento, e parece haver também como fator de risco uma predisposição familiar, mas a gente não sabe ainda se é por conta do ambiente que aquela família vive ou se há de fato um fator genético associado a isso. Quanto ao quadro clínico, o paciente pode se apresentar com linfonodomegalia, geralmente indolor, que pode acometer qualquer grupo nodal, mais frequentemente região cervical e supraclavicular, e uma massa mediastinal vista em exames de imagem também é uma manifestação bastante comum. A ocorrência do que a gente chama de sintomas B, que é perda ponderal significativa e não intencional, febre, sudorese noturna, acontece em cerca de 40% dos pacientes. E o prurido, que é uma manifestação bem associada ao linfoma de Hodgkin, pode inclusive preceder a manifestação da doença em meses. Existe uma anedótica relato de pacientes de dor nos linfonodos quando eles ingerem álcool, mas isso é anedótico, a gente não considera isso como um critério diagnóstico. Passando, portanto, agora para o diagnóstico e estadiamento, a gente sabe que o diagnóstico dos linfomas ele é firmado preferencialmente por uma biópsia excisional, quando a gente tira todo o linfonodo. Entretanto, tem sido cada vez mais comum biópsias por agulha grossa, agulha fina nunca, porque é mais fácil da gente acessar com uma biópsia não invasiva, que é a biópsia de agulha grossa, do que uma biópsia excisional. O estadiamento, ou seja, a identificação da extensão da doença, ela é feita através do exame de PET-CT com FDG, que é o exame preferencial, mas no cenário de não ter acesso a esse exame, a gente pode fazer com as tomografias de região cervical, tórax e abdômen, e aí nesse caso a biópsia de medula óssea também é necessária para o estadiamento. Precisamos também fazer uma avaliação criteriosa de comorbidades, hábitos de vida como tabagismo, função de órgãos renal, pulmonar, porque isso pode nos ajudar no planejamento terapêutico do paciente. Por exemplo, de forma geral, a gente opta por não utilizar bleomicina em pacientes com doença pulmonar ou grandes tabagistas, e pacientes com disfunção cardíaca podem precisar ser retirado o antracíclico do tratamento. Então, com os dados de estadiamento e comorbidades, a gente passa para o próximo passo, que é o planejamento terapêutico do paciente. Foge do escopo desses vídeos aqui no canal pormenorizar os tratamentos. Então, eu vou falar para vocês de uma forma mais geral. O que eu quero deixar muito claro é que mesmo em pacientes com doença avançada, a gente tem excelentes respostas com os tratamentos, com sobrevida global em 5 anos, que excede 90%. Isso permite que a gente possa raciocinar hoje o tratamento do paciente com linfoma de Hodgkin, não apenas com o objetivo de cura, mas também em limitar as toxicidades, tanto precoces quanto as toxicidades tardias. Então, de forma geral, em pacientes com doença limitada, a
que a gente chama estadiamento 1, 2 de Lugano, sem fatores de alto risco, e aí eu considero os fatores de alto risco, os fatores determinados pelo Grupo Alemão de Estudo de Doença de Hodgkin, que são grande massa mediastinal, mais de 1/3 do diâmetro torácico, VHS maior do que 30 ou presença de sintomas B, acometimento extranodal e acometimento de mais de 3 diárias nodais. A gente vai deixar aqui uma figurinha do grupo alemão mostrando o que ele chama de área nodal. Então, com essa avaliação, a gente pode definir para esse grupo de pacientes um tratamento mais curto de quimioterapia, seguido, então, de radioterapia de consolidação. Já aqueles pacientes que apresentam uma doença mais avançada, eles podem ter o tratamento determinado dependendo aí da resposta ao tratamento inicial. Então, depois de 2 ciclos, a gente pode fazer um PET, e se esse paciente estiver apresentando resposta, a gente pode abreviar ou a quantidade de drogas ou o número de ciclos de tratamento. Alguns esquemas de doença avançada também podem ser definidos ao diagnóstico. Então, a gente define que o paciente vai fazer 6 ciclos de tratamento e ele segue até o final. A gente só para se o paciente tiver franca e inequívoca progressão durante o tratamento. O linfoma de Hodgkin, portanto, é uma das histórias de sucesso da oncohematologia. Cada caso, entretanto, precisa de um olhar clínico atento, uma decisão individualizada de tratamento, levando em conta a doença e, claro, as preferências, desejos e prioridades do próprio paciente. Para você, que é estudante de medicina ou um jovem médico, reconhecer os sinais precoces e entender os princípios de diagnóstico e tratamento é o primeiro passo para garantir melhor cuidado ao paciente. Curtiu o vídeo? Se inscreva no canal para mais conteúdos.